capítulo 8, versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que diz? Ou o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Aqui, irmão, só para você entender, e eu quero explicar muito bem rápido aqui, o final está dizendo: Também eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus aqui não está concordando com o pecado. Jesus, inclusive, está aconselhando ela a não pecar mais. Agora, para você entender isso aqui, você precisa voltar também aqui, ó. Se você não achar com facilidade, eu já vou estar lendo. Em Levítico 20, versículo 10. Em Levítico 20, versículo 10, diz assim. Aqui é a lei, viu? Lembra que eles disseram que na lei de Moisés estava escrito? Olha o que está escrito na lei. Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. Aí preste atenção. Quem que será morto? O adúltero e a... É só um que é morto ou é dois aqui? Tá. E por que em João 8 só levaram uma mulher? Então, veja, Jesus ele podia questionar isso porque se tratava de uma lei, certo? E essa lei seria facilmente invalidada naquela situação. Haja visto quem estudou direito aqui sabe disso. Não precisa nem estudar direito para saber que qualquer pessoa inteligente derrubava essa acusação com facilidade. Tá, cadê o outro? Porque ninguém adultera sozinho, né? Por que ela sozinha está aqui? Então, naturalmente, isso já seria... não tinha como continuar esse julgamento. Certo? Jesus poderia fazer isso com facilidade, mas Jesus... E por que Jesus não fez isso? Porque Jesus ele quis ir mais profundo, irmão. Porque Jesus poderia dizer, tá, mas lá em Levítico 20, versículo 10, disse que tem que ser morto o adúltero e a adúltera. Você só me trouxe ela. Cadê o... Então, não tem como continuar esse julgamento. Encerrava ali. Mas Jesus, o que ele fez? Jesus que ele conhece além dos olhos humanos, por exemplo, eu não sei o que você está pensando, Jesus sabe. Eu não sei se você está concordando com a minha fala, Jesus sabe. Então Jesus ele conhece tudo. Jesus sabia que tinha ali pessoas, irmãos, apenas com alguns objetivos. O objetivo principal não era matar a mulher em si. Mas para conseguir o objetivo deles, eles não estavam importando com a vida dela. Qual que era o objetivo principal? Pegar Jesus em contradição e se tornar Jesus um criminoso, porque se ele fosse contra a lei, eles abria
brechas, vamos dizer assim, para acusá-lo de alguém que não cumpria a lei, e etc. O texto de João 8 vai dizer isso. Mas Jesus, ele não queria só resolver essa situação, ele queria também entregar uma palavra para aquele público que estava o acusando. Ele disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí a consciência pesa, alguém começa a olhar para dentro de si e ver que a diferença deles para com ela, muitas das vezes, era só porque não tinha sido pego em flagrante. Muitos deles era até pior do que ela. Por quê? Porque estava ali pessoas com comportamento de hipocrisia, dizendo que estava defendendo a lei, mas na verdade eles não estavam defendendo nada. Agora, o que você precisa entender aqui é o que eu quero aplicar para você. Jesus ali, irmãos, ele impede o quê? Um feminicídio. Eu não estou te ensinando se ela está certa ou errada, mesmo porque, diante da palavra de Deus, ela estava errada. A igreja prega, nós pregamos e somos contra e ensinamos contra o adultério. Agora, não é justo um só pagar. E às vezes, um só paga, não é verdade? Quando os dois têm que pagar. Então, Jesus ali, ele impede um feminicídio e ele dá uma oportunidade para aquela mulher. Quando você busca a história e vai ver quem foi aquela mulher, essa mulher se tornou uma das mulheres mais fiéis na Bíblia. A história conta, e apesar de aqui não dizer o nome, mas fala que a grande possibilidade dessa mulher ser Maria Madalena, que foi uma mulher de grande destaque na Bíblia. Não vamos aqui entrar em detalhes, mas para o Evangelho ela teve uma importância muito grande. E é verdade que até hoje se fala, onde se prega o Evangelho, o nome dela é citado. Agora, aqui Jesus está mostrando, está dando, irmãos, uma chance de recomeço. Agora, vamos olhar para dentro de nós? Se não fosse a bondade de Deus, será que algum de nós merecia aqui estar? Irmão, nós nenhum somos perfeitos, somos seres falhos. E estamos aqui por quê? Não por mérito, mas porque Ele teve misericórdia de nós. Glória a Deus. Agora, a igreja está envolvida, irmãos, e é um tema que eu quero dizer para vocês, sobre a questão da violência contra a mulher. Como igreja, quero dizer para você que nós não apoiamos de maneira nenhuma. Aliás, eu não quero nem pensar, nem sonhar, irmãos, que tenha algum membro da igreja tratando as nossas irmãs com violência. Quero dizer para você que mulher merece carinho, respeito e lugar de destaque na família. Nenhuma mulher merece ser agredida, irmãos. E agora, se algum homem, porque há uma pesquisa aí, a qual eu não acredito muito na pesquisa, mas a pesquisa diz que existe uma porcentagem aí até considerada sobre violência contra a mulher de crentes. Não, senhor. Eu quero crer que no Lago 2 isso não tem, irmãos. Você, minha irmã, merece carinho, respeito. E você, irmã, homem, a qual eu também sou, precisamos sempre tratar nossas esposas com carinho e respeito. E não é só violência física, não. Violência psicológica, emocional, violência sexual e etc. Em tanto tipo de violência. E detalhe, a sua maior pregação não é o discurso de um púlpito, não. A nossa maior pregação é o nosso exemplo de vida. Eu estou dizendo isso para você e eu vivo isso. Eu sou casado há 31 anos, só isso, 31 anos. E esse tiquinho de gente aqui é tratado com muito
carinho e respeito. E outra coisa, irmãos, entenda o seguinte: o seu filho vai espelhar em você. Pai violento, a tendência é dos filhos ser violentos. Eu tenho orgulho de dizer que meus filhos, com mais de 25 anos de idade, nunca viu e nunca vai ver eu levantar a mão para dar um tapa na minha esposa, porque ela não merece isso. E nenhuma de vocês merece ser tratada com violência. E saiba de uma coisa: o que o pastor não vê, o que as autoridades não vê, Deus está vendo. E você, mulher, para de ficar calada, viu? Você tem que não sofrer calada. Não é só a igreja que te apoia, mas tem os órgãos que apoia a mulher. Você merece ser protegida. E detalhe, irmãos, que vergonha saber que um homem que deveria proteger o marido, irmãos, tem que ser o cabeça, o homem da casa, aquele que defende a família. Você quer ver eu sair do sério? Mexe com a minha família. Pode até mexer comigo, com a minha família não. Por quê? Porque nós somos, e devemos ser, e a Bíblia ensina isso, ser protetor da família. Você, criança, jovem, adolescente, não sei, a pesquisa diz que isso existe. Eu posso acreditar que aqui no Lago 2 não tem isso. Mas se tiver, está errado. Esse homem não pode ter nenhum cargo na igreja. Não está apto a fazer nada. Se está fazendo de forma indigna. Porque o homem não pode ser violento com a família. Você, jovem, criança, adolescente, que possa ser que você já viu isso, olha, por mais que você tenha esse homem, né, da família como o herói, ele não é o herói, ele está errado. A sua mãe merece todo o carinho, menos violência. Tá bom? Então saiba disso. E a igreja, irmãos, na pessoa do nosso pastor Paulo Freire, vereador Guilherme, toda, né, pastor Moisés, está envolvida para defender, irmãos, não só as mulheres da igreja, mas todas as mulheres. E isso aí, irmãos, são comportamento de homens que não se converteu. Esse homem precisa aceitar Jesus de novo. Já pensou um camarada bate na mulher em casa e vem para a igreja e pega o microfone? Gente, que homem é esse, irmãos? Aí a gente ensina, se bem que nos ensinos tem tão pouca pessoa, né? A gente ensina. Aí você já pensou um comportamento desse? Irmã, não aceita isso. Estamos no século 21, as mulheres não podem aceitar isso. É assustador o número que nos falaram na reunião que participamos na terça-feira, por isso não estávamos aqui, eu e o pastor Enio, também a irmã Rosa estava presente. É assustador, irmãos. E muitas delas sofrem calada. Tem vergonha, né? E às vezes nem o pastor sabe. E eu quero saber, se acontecer alguma coisa, eu quero saber. E tem coisa que é caso de polícia, viu, irmã? Paga esse negócio. Porque depois que você estiver morta, não tem mais jeito, viu? Você viu que o Brasil, cada vez que passa, cresce o feminicídio? Todo mundo, você está esperando te matar? Para com isso. Tá bom? E você, jovem que ainda não casou, não aceita. Detalhe, se o camarada trata mal os pais dele, sai fora dele. Se ele não respeita nem a mãe dele, você acha que ele vai te respeitar? Não, senhor. Essa é uma característica. Você viu lá o namoradinho que responde o pai, a mãe, é ignorante com o pai e a mãe, sai fora dele. Deus vai preparar outro para você, porque se ele não respeita pai e mãe, você é questão de tempo. Daqui a pouco ele está te batendo também. Então não aceite a violência contra as mulheres, tá bom? Denuncie, se saber, porque a mulher não merece isso. E eu sei que, quero crer que aqui no Lago 2, as mulheres são tratadas muito bem. Amém? Amém. Fica de pé.